Bom, meus irmãos, amados de Deus, pedras que vivem, o tema da nossa mensagem nessa manhã de domingo é 400 anos sem ouvir Deus. 400 anos sem ouvir Deus. É muito tempo, né? Imagine você passar um mês sem ouvir a palavra, sem ouvir ninguém comentar de Deus, ninguém falar de Deus. Como é que seria? Já seria uma coisa de enlouquecer, porque nós somos dependentes de Deus, dependendo da palavra, a palavra que é vida, a palavra que nos sustenta. E aqui diz que houve um período que foram 400 anos sem o povo de Israel ouvir Deus. Nós vamos entender isso nessa manhã. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 2. Lucas, capítulo 3, versículo 2. Esse é o texto que dá suporte ao tema que nós vamos desenvolver nessa manhã de domingo. É a palavra que Deus mandou para o nosso coração, para a igreja. Todos encontraram? Então o texto diz assim: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento dessa palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Tu és o único soberano, o único que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, o único que tem prioridade sobre as nossas vidas, o Deus que nos salvou com salvação eterna, o Deus que nos libertou das amarras do mal, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós hoje vivemos no reino do Filho do seu amor. Isso é uma obra sobrenatural que o Senhor operou em nossas vidas. Uma obra que só o Senhor tem este poder. Nenhum homem tem esse poder, nenhuma religião tem esse poder. Só o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do universo, o Deus que nos amou de forma incondicional. E nessa manhã de domingo, meu Pai, eu peço que o Teu Espírito me dê direção, me dê inspiração, me dê sabedoria, para que eu possa proclamar a Tua palavra com verdade, sem mentiras, sem heresias, sem doutrinas de homens, mas a palavra pura como saiu dos Teus lábios. Usa-me, Santo Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Abre o entendimento do Teu povo, abre a mente do Teu povo, abre o coração da Tua igreja, para que ela possa entender as coisas que aqui serão proclamadas. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, e que todo que crer diga amém. Amém. Dê um amém mais forte. Amém. Agora melhorou. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs de Cristo, o tempo compreendido entre a última parte do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias, e o início do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, foi um período de total silêncio de Deus. A Bíblia não explica por quê. Só diz que eles passaram 400 anos sem ouvir Deus falar. Como não houve nenhuma palavra profética de Deus, passou a se chamar esse período, que alguns chamam nos dias de hoje, os 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio. Há um outro grupo de estudiosos que não aceitam esse ensinamento, alegando que não encontraram evidência desse fato. Outros dizem que o problema é que houve naquela época uma redução drástica da pregação da palavra, a palavra profética, que se limitava apenas a algumas poucas pessoas. Mas, seja como for, esses 400 anos de silêncio de Deus foram quebrados pela mais maravilhosa mensagem jamais contada na face da terra: a vinda do Salvador prometido, a vinda do Messias, a vinda do Deus eterno buscar o seu povo. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos fazer uma leitura do texto completo, porque tem coisas preciosas de Deus para nossas vidas aqui. É o alimento sólido. Todos encontraram Lucas, capítulo 3, versículo 1 a 20. Então diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia,
e Traconites Lisânias, tetrarca de Abilene. Versículo 2. Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aí no versículo 10 ele diz: então as multidões o interrogaram, dizendo: que havemos, pois, de fazer? O que é que temos que fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Ele respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. Versículo 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Heródias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as outras a de lançar João no cárcere. Preste atenção agora. João Batista é um personagem bíblico maravilhoso. É um personagem bíblico que quase nunca se dá a devida atenção. Tão maravilhoso que foi este homem, João Batista, que recebeu de Jesus um elogio que nenhum outro homem na face da terra recebeu. Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Que elogio, hein? Que responsabilidade. Então, João Batista aparece no momento de fechamento do Velho Testamento. Fechou-se o Velho Testamento, passa-se 400 anos, inicia-se o Novo Testamento, e nesse momento de transição aparece João Batista. Então, olha que coisa impressionante. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que ele. Agora, eu quero chamar a atenção da igreja para que você observe que Lucas foi quem escreveu esse livro. Lucas era médico, era um historiador, e por isso ele tenta descrever para todos nós o cenário daquela época. Como é que era o mundo naquela época, como é que era a situação daquele povo. Quem dominava o mundo naquele tempo? Você tem ideia? Quem é que dominava todo o mundo? Era o Império Romano. Roma dominava tudo. Então o povo era muito maltratado, humilhado, sofria toda sorte de violência possível e imaginável. Era um cenário de grande opressão política. Eu já começo a pensar numa pergunta que cabe aqui. Será que nós não temos visto isso acontecer no Brasil nos dias de hoje? Será que nós não estamos passando no nosso país por um momento também de grande aflição, de muita humilhação? O povo é maltratado, as injustiças, a ditadura da toga, um cenário de opressão política violento. Nós vemos isso hoje no nosso país.
Agora, naquela época, o cenário religioso também era um grande fracasso. Você vê que o texto fala que havia Anás e Caifás, e o fato de haver 2 sumos sacerdotes já mostrava a corrupção religiosa daquele tempo, porque o correto era ter apenas um sacerdote, mas haviam 2. Por que haviam 2? Olha o que é a corrupção religiosa. O cargo mais alto da religião era o de sumo sacerdote. E esse título de sumo sacerdote passou a ser vendido por uma fortuna para quem quisesse ser sumo sacerdote. Bastava ter grana, ter dinheiro, pagava a quantia pedida e passava a ser sumo sacerdote. Então, o mundo religioso estava todo corrompido. O mundo político, tudo corrompido. A sociedade corrompida. Havia trapaças, havia violência, opressão por toda parte. E o povo, naquela angústia, naquele desespero, perguntava: tem solução? Será que temos saída? Tem solução sim, meu irmão. Você hoje olha para o Brasil e faz a mesma pergunta: tem solução? Olha para o que tem acontecido nesse mundo e você faz a mesma pergunta: tem solução para esse mundo? Tem saída para essa terra? Eu digo a você que tem solução sim. Porque chega uma hora que Deus intervém no desenrolar da história. E ele muda a história, ele muda o ser humano, ele faz uma obra maravilhosa na vida do seu povo, dos seus eleitos. Então, foi neste conceito que o texto diz: veio a palavra do Senhor a João no deserto. Diga, repita com os teus lábios: veio a palavra do Senhor a João no deserto. A palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma. A palavra de Deus não veio a Pilatos lá em Cesareia. Não veio para Anás e Caifás, o sumo sacerdote daquele tempo. A palavra de Deus veio a João no deserto. Quem era João? Um homem estranho, que se vestia com roupas estranhas, se alimentava de comidas estranhas, mel, gafanhoto. Mas eu quero que você saiba, meu irmão amado, meu irmão querido, que no meio de um mundo corrompido, no meio de um mundo onde reina a idolatria, a apostasia, há um momento que Deus se manifesta e muda o rumo da história. Quando Deus se manifestou na tua vida, mudou o rumo da tua história. Quantos de nós estávamos na idolatria, na feitiçaria, nas coisas do diabo, e uma hora Deus interviu e mudou a nossa história, mudou tudo ao nosso redor. Nós vamos ver nessa manhã como é que João Batista desenvolveu seu ministério. Vamos ler o versículo 3 desse texto. Acompanhe aí na sua Bíblia. Versículo 3 diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Aqui nesse texto tem uma metodologia que foi muito usada por João Batista, foi usada por Jesus, foi usada pelo apóstolo Paulo. Qual era a metodologia? Ele evangelizava toda a circunvizinhança do Jordão. O que é que isso tem a ver? Tem a ver que eles evangelizavam fora do templo. Eles saíam do templo, iam de encontro às pessoas, os eleitos de Deus ouviam o que eles pregavam, ouviam o que eles evangelizavam, criam e vinham para o templo. Hoje é diferente. Hoje querem evangelizar dentro do templo. Querem que as pessoas venham ao templo sem necessidade de evangelização. Eu não sei se é porque as pessoas querem economizar sapato, aí não evangeliza, porque para evangelizar tem que andar, tem que gastar sola. Então, faziam 400 anos que ninguém ouvia a palavra de Deus. Ninguém. A palavra de Deus não se manifestava. Deus impôs um grande silêncio. 400 anos sem ouvir Deus. Imagine você passar 400 anos sem ouvir uma pregação, sem ter uma Bíblia para ler, sem frequentar um culto. Como é que seria a tua vida? Quem é de Deus sentiria um vazio enorme, uma falta enorme. Então, 400 anos sem ninguém ouvir Deus. Eu digo assim, é como acontece hoje no mundo, nas igrejas. Tem música, tem coro, tem um grupo de louvor, tem teatro,
tem festa para todos os gostos, mas não tem a palavra de Deus. Em muitos lugares há um silêncio sepulcral de Deus. Então, entenda que depois desse silêncio profético de 400 anos, levanta-se um homem e começa a pregar batismo de arrependimentos para a remissão de pecados. Eu acho interessante que às vezes chega alguém para mim e diz assim: Pastor Carlos, pregue mais leve, fala de coisas mais light, fale o politicamente correto, que assim muitas pessoas virão para o tempo. O senhor prega muito duro, muito forte, o senhor bota o dedo na ferida, o povo não gosta disso, vá mais devagar, vá mais leve, faça pregações mais light, que muitas pessoas virão para o culto. Olha, você que pensa assim, eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. João Batista não era um covarde, não foi um covarde. Ele nunca pregou para agradar a sua plateia. Ele pregava a verdade da palavra de Deus sem se preocupar com as consequências. O pregador não tem que se preocupar com as consequências. Ele tem que se preocupar em proclamar a verdade sagrada. João dizia: onde não há arrependimento de pecados, não há salvação. Isso era um escândalo para aquela época. Onde não há arrependimento de pecados, não há salvação. Onde não há mudança de vida, onde não há mudança de mentalidade, onde não há mudança de atitudes, não há salvação. Você quase não ouve se falar de arrependimento nos dias de hoje. Jesus dizia: arrependei-vos e entrai no reino dos céus. João dizia: oh, não, vocês têm que entender que se não há arrependimento de pecados, se você não se arrepende verdadeiramente, não há salvação na tua vida. Se a tua vida não muda ao ouvir a palavra de Deus, não há salvação na tua vida. Se você continua com a mesma mentalidade mundana de outrora, não há salvação na tua vida. As mesmas atitudes erradas, não há salvação. Pastor Carlos, de onde João Batista tirou essa mensagem? De onde é que ele tirou essa mensagem? Olha o versículo 4 que eu vou ler. A resposta está nesse versículo 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João pregou batismo de arrependimento, conforme está escrito em Isaías. Ele colocou em prática o que Deus havia ordenado no passado, sem temer as consequências, sem procurar fazer média com o povo, mas pregou a palavra com verdade. 400 anos sem ouvir Deus falar. E aí, o primeiro pregador a ser levantado pega a Bíblia, pega a palavra e a prega de uma maneira direta, objetiva, contundente, sem mistura, sem se preocupar com as consequências. Depois de 400 anos de silêncio absoluto de Deus. Por isso que eu quero dizer para você que prega, você que evangeliza, Deus não tem compromisso com a palavra do pastor, do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Não é a palavra do pastor que não volta vazia, mas a palavra dele, a palavra de Deus. O texto se refere a João Batista como se ele fosse um engenheiro de obras, rodovia, terraplanagem, aterramento. É interessante isso aqui. Versículos 5 e 6, acompanha aí. Versículo 5 e 6. Olha, você lendo isso aqui, interpretando literalmente, parece uma orientação para um engenheiro de obras, de rodovia. Diz assim: todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Isso aqui não era um projeto de construir estradas, rodovias, pontes, viadutos. Não. Isso aqui aponta para a grande obra que o Espírito Santo faz no coração do povo de Deus. A grande obra que o Espírito de Deus faz no coração dos eleitos, dos que ele predestinou para a salvação. Porque o teu coração, como o meu, precisa ser preparado e é Deus que prepara. Então, esse texto é uma metáfora apontando para a transformação interior, aquela transformação que o Espírito Santo opera nos que Deus predestinou para a salvação.
operou em mim, operou em você, eu creio que tem operado em você. Depois que o Espírito Santo agiu na tua vida, houve uma mudança total, houve uma mudança espetacular. As pessoas que te conhecem, se você é verdadeiramente convertido, devem se admirar e dizer, puxa, quem te viu, quem te vê. Como é que fulano era antes, como é que é hoje? Como é que Beltrano se comportar, como é que se comporta hoje? Então, é uma metáfora. Os vales em nossos corações representam o quê? A insegurança, as dúvidas, as fraquezas, e tudo isso tem que ser retirado e preenchido com a verdade da palavra de Deus. Entenda isso, por favor. Por exemplo, vamos imaginar um agricultor, um plantador de soja. O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. Pense em um agricultor preparando o solo da sua fazenda para plantar soja. Primeira coisa que ele tem que fazer, tirar as pedras. Então, e depois vem aquelas máquinas que revira a terra, e se houver pedras, quebra aquela ferramenta, dá um prejuízo muito grande. Então, para ele iniciar o plantio, ele primeiro prepara a terra. É necessário tirar pedras, é necessário nivelar o terreno, é o que diz a palavra. E é dessa forma que Deus prepara nossas vidas para a sua obra, prepara nossas vidas para testemunhar ao mundo do Senhor Jesus Cristo. Os grandes impérios do passado, como, por exemplo, falei ainda há pouco, nessa época, o maior império do mundo era o Império Romano. Quando eles saíam para terras distantes, terras que não tinham estrada, o rei mandava adiante o construtor de estrada. Tinha pessoas no reino que eram especialistas em abrir estrada. Eles iam na frente, abriam estrada, para que em seguida o rei e seu exército pudessem passar. Então aqui, João está preparando o caminho para Jesus passar. Ele foi o precursor. Ele veio para preparar o caminho para Jesus realizar sua missão de buscar as ovelhas perdidas. Ele prometeu buscar as ovelhas perdidas. Quando ele encontra ovelhas perdidas, o que é que ele faz? Ele opera o sobrenatural de Deus na vida dessas pessoas. Por exemplo, aqui no texto diz, todo vale será aterrado. O que é isso aqui? São aqueles declives entre um vale e outro. Tem um vale, terra plana, de repente tem uma depressão, cai, lá na frente levanta de novo, começa outro vale. Então ele diz, todos os vales serão aterrados. O que é que são? Isso aponta para o coração dos filhos de Deus. São as dúvidas, as incertezas, o medo, a mágoa, a depressão. São os vícios, vício no álcool, vício nas drogas, a imoralidade. Isso aqui representa a mentira, aponta para a mentira, para a maldade, para a desonestidade, para a idolatria, para a feitiçaria. Porque, meu irmão e minha irmã, onde tem mágoas, Deus não se manifesta. Onde tem imoralidade, Deus não atua. Então, todos os vales serão aterrados. Deus vai tirar tudo isso da tua vida. A mentira, a maldade, a desonestidade, a idolatria, a feitiçaria e tudo mais que você possa imaginar de diabólico que existe. E esses montes, pastor, o que é que são? Esses montes representam a incredulidade. Você lembra que Jesus chegou numa cidade chamada Nazaré e a Bíblia diz que ele ali não pôde operar grandes milagres por causa da incredulidade deles. Onde há incredulidade, não há manifestação de Deus. Deus não pode se manifestar numa vida que é um coração incrédulo. Por isso que nós somos crédulos. E é isso que representa os montes. Abra em Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha o que o texto diz. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então, monte também fala de soberba, de altivez. Monte fala de orgulho, de arrogância.
Então Deus está dizendo que tudo isso tem que ser aplanado, tem que ser tirado, tem que ser sepultado da tua vida. Não há lugar na vida de um filho de Deus, de um eleito, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, para soberba, gente altiva, gente que se sente melhor do que os outros, maior do que os outros, se sente todo poderoso. Não há lugar para arrogância. Tudo isso tem que ser aplanado. Tudo isso tem que ser consertado pelo Espírito de Deus. O que é torto será retificado, o texto diz. O que é torto? O adultério, o sexo ilícito, a prostituição, tudo isso será aplanado, o Senhor está dizendo. Porque onde existem essas coisas, Deus não opera. Deus não opera. É ledo engano imaginar que possa viver uma vida desregrada e ver a atuação de Deus na vida dessa pessoa. Tudo que é escabroso será retificado. O que é escabroso? O que é uma coisa escabrosa? É aquilo que é indecente, aquilo que está fora de lugar, fora dos eixos, aquilo que está fora do normal. Eu faço uma pergunta a você: o que é que está fora de lugar na tua vida? Faça um exame introspectivo. O que é que está fora de lugar na tua vida? É a vida sexual? Tem problema na vida sexual? É a vida financeira? É a vida conjugal? É a vida espiritual? O que é que está fora de lugar na tua vida? Pense, medite, faça um exame introspectivo. O que é que está fora de lugar na minha vida? Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? Onde é que eu posso melhorar? Será que Deus está satisfeito com a minha maneira de ser, com a minha maneira de viver? Será que Deus está satisfeito da minha vida, eu como pai, como mãe, como esposa, como marido, como filho? Faça esse exame introspectivo. Então, todas essas coisas precisam ser alinhadas. E aí ele disse, fazendo isso, em todo lugar se verá a salvação de Deus. Se vê a salvação de Deus pela mudança sobrenatural que Deus opera nas nossas vidas. O versículo 7 e o versículo 10 fala de multidões. Veja que multidões está no plural. Por que está no plural? Porque o texto diz que toda a circunvizinhança do Jordão estava lá, a Judéia estava lá, Jerusalém estava lá, e todos esses lugares saíam multidões, por isso que ele se refere às multidões que vinham ao encontro de Jesus. Jerusalém estava lá. Então, todas essas coisas precisam ser alinhadas, senão Deus não se manifesta na nossa vida. A igreja de Deus é coisa séria, meus irmãos. Não existe coisa mais séria do que a igreja. A igreja de Deus é o único lugar no mundo onde pode sentar lado a lado o homem mais rico do mundo e o homem mais pobre do mundo, e todos são iguais. Deus olha para os dois de igual maneira. É o único lugar no mundo que isso acontece na igreja. Eles são absolutamente iguais. Porque tem gente que tem uma visão diferente. Deus não olha para o homem pelo seu salário. Deus não olha para o homem pelo seu automóvel, pelo seu diploma de curso superior. Deus olha para o homem pela sua obediência. Deus olha para o homem porque Deus criou os seus filhos, a sua imagem e semelhança, e os predestinou para si mesmo. Por isso que ele olha para o homem. Agora, vamos ver aqui alguns alertas que João Batista deu no seu ministério. Em primeiro lugar, ele disse, raça de víboras. É interessante, né? Como é que Deus trabalha. 400 anos sem ouvir Deus, e a primeira vez que Deus vai voltar a falar com o povo, João já prega raça de víbora. Que pregação dura, que pregação contundente, ainda mais para um povo que estava há 400 anos sem ouvir Deus, sem ouvir a palavra. Por que João fez isso? Por que João foi tão duro? Vamos entender isso abrindo a Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 7. Mateus capítulo 3, versículo 7 e 8. Você vai compreender por que João foi tão duro. Ok? Igreja pronta? Vou ler. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, João batizava com água, né? Disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso aqui é muito importante. Frutos dignos de arrependimento. Há hoje, no mundo gospel, um ensino chamado supergraça. Se você já ouviu. Já começa a se disseminar no país. O que é a supergraça, como ele diz? É que você vai para a igreja, pode continuar vivendo uma vida de pecado, porque o sangue de Jesus já te justificou. Já é justo, o que você fizer daqui para frente, Deus não leva em conta. Chega ao ponto de dizer que o que importa para Deus não é o corpo, não é a carne, é o espírito. O que você faz na carne, Deus não leva em conta. Que diabolice, meu irmão. Veja que ponto está chegando o mundo espiritual hoje. Então, isso está se infiltrando aos poucos na igreja. Por isso que você vê igreja inclusiva. O cara é homossexual, vai para a igreja, mas pode continuar sendo homossexual, que não tem problema. A outra é prostituta, pode continuar se prostituindo, que não tem problema. O importante é que você crê em Jesus. Essa desgraça que está se estabelecendo no mundo espiritual gospel. Versículo 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Muitos naquela época diziam, temos por pai Abraão. Quer dizer, essa coisa que traz uma falsa segurança espiritual. Temos por pai Abraão. Abraão é nosso pai na fé, estamos garantidos. É promessa de Deus. A falsa segurança religiosa. Hoje, como é que isso acontece? Você já viu aquela pessoa que diz, eu sou crente desde que nasci. Como é que é crente desde que nasceu? Se a Bíblia diz que todos nascem e morrem em delírio de pecado. Que não há justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem. Eu já nasci na igreja. Eu já nasci crente. Isso é uma heresia. Para você se tornar um cristão, você tem que nascer, crescer, ouvir a palavra, crer e apresentar fruto. Senão não é crente de nada. Então, naquela época, eles tinham uma falsa sensação de segurança. Temos o pai Abraão, Abraão é nosso pai, estamos firmes, estamos garantidos. Finalmente, no versículo 10, João Batista nos alerta a não viver uma vida infrutífera, não viver uma vida sem produzir frutos. Por exemplo, você quer saber se uma pessoa é cristã? Observe o fruto que ela produz. Observe o fruto. Não é a roupa, não é o cabelo, não é a unha sem pintar, não é o submonte desse monte. São frutos espirituais. Você quer ver se a pessoa é cristã de verdade? Veja, observe com olhos espirituais se ela é uma pessoa generosa. O cristão é generoso. Não dá para não ser generoso. Não combina vida cristã com vida de, como é que chama? Mão de vaca. Não sei se aqui no Nordeste, o cara que é avarento. Mão de porco, mão de vaca. Não combina. Quer saber se ela é cristã? Observe se essa pessoa busca em primeiro lugar as coisas lá do alto. Ela busca em primeiro lugar as coisas espirituais. Eu estava fazendo uma pesquisa, um estudo sobre o consumismo. Estamos no mês de dezembro, onde o consumismo atinge os picos mais altos. Mas isso também acontece nos outros meses. Você sabe o que é a neomania? Quem já ouviu falar nisso? É uma doença. É uma doença caracterizada pelo ato da pessoa viver comprando coisa indiscriminadamente. É uma doença. A compulsão por consumir está hoje na classificação. Toda doença tem um código que é posto nos exames, na anamnese, quando se faz, tem um código da doença. Então, na classificação internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde,
está hoje na CID-10, que é a doença do consumismo. Quer dizer, ela é considerada um transtorno psicológico tão sério que pode comprometer a qualidade de vida da pessoa, pode comprometer uma família, pode comprometer um relacionamento de amizade, pode comprometer uma vida conjugal, compromete tudo. Um transtorno psicológico. É doença. O aneomaníaco, ele demonstra um comportamento que você enxerga facilmente. É um comportamento doentio. Ele apresenta sintomas muito claros. Não tem critério com relação ao que compra. Você conhece pessoas assim que não tem critério. Sai comprando tudo que vê pela frente. Não tem critério com o valor das mercadorias. Muitas vezes compra coisas que ela já comprou. Tem uma compulsão tão grande por compra, por consumir, que acaba comprando coisa que quando chega depois vai arrumar o guarda-roupa. Eita, eu nem lembrava que eu já tinha comprado essa bolsa. Comprei outra igual. Já viu pessoas assim? Esconde as compras das outras pessoas. Não quer que seja vista. Ela própria se sente constrangida de ter essa compulsão por compras. Esconde dos amigos, da família. Por vergonha, a pessoa acaba mentindo sobre o que comprou. Comprasse o quê? Não, só uma besteirinha. A besteirinha, vai ver a nota. Gastou 3 mil, 4 mil, empurrou o cartão de crédito, entrou no cheque especial, vai morrer pagando juros. Então ela mente sobre o que comprou, sente culpa depois que compra. Depois que compra, ela cai na real e diz, puxa, eu podia ter aproveitado esse dinheiro de outra forma. Não havia necessidade de eu ter comprado ele, mas aí já comprou. Então apresenta um descontrole financeiro severo. Olha a gravidade disso. Apresenta um descontrole financeiro severo. Por isso que você vê muita gente recorrendo a cheque especial, cartão de crédito. Só falta arrancar os cabelos da cabeça. Ai, meu Deus, não sei mais o que é que eu faço. Vou perder meu cartão está cheio. Ai, meu cheque, o banco já ligou para mim. E chega uma hora que passa vergonha. É obrigado a ir no banco, o gerente chama, chega lá e diz, seu cartão está aí, por favor, me empreste aqui. A senhora está com o seu cheque, me empreste aqui o talão de cheque. Tem mais algum em casa? Não, só isso. Cancelado. A senhora só vai ter direito quando a senhora pagar o que deve. Que vergonha. Mas a pessoa tem uma compulsão. Ela não se controla. Por isso que é considerado como doença. Além disso tudo, o aneomaníaco também desconta seus sentimentos de frustração, de angústia, de tristeza, comprando. Ele consome para tentar controlar um pouco as suas emoções. Vou explicar melhor. É como uma pessoa que se droga, ou uma pessoa que tem o vício do álcool, no alcoolismo. Ela procura se livrar dos sentimentos que causam frustrações, dos sentimentos que causam angústia, do sentimento que causa tristeza, consumindo drogas. Quando ela se droga com maconha, com cocaína, com crack, ou quando ela usa o álcool, que é uma droga também, dá uma sensação que ela não tem angústia, não tem tristeza, não tem problema. Ela fica como se estivesse no paraíso. Uma falsa sensação de tranquilidade. Mas quando passa o efeito, ela cai numa depressão violenta. E aí logo ela sente vontade de consumir de novo. Ela vai em busca daquele bem-estar. Aí começa a consumir. A mesma coisa é a pessoa que é viciada em compras. Ela só se sente bem comprando. Você conhece pessoas assim? Já viu pessoas assim? Que têm uma compulsão por compras? Então, o consumismo dos dias de hoje tem feito muitos males ao povo de Deus. Eu queria que você entendesse isso. Tem gente que está dentro da igreja, mas está viciada em comprar. Se não compra, tem crise de abstinência. Você já viu uma pessoa que é viciada em drogas,
quando ela fica sem consumir droga porque não tem dinheiro, porque não conseguiu durante 15 dias, 20 dias, ela começa a dar crise de abstinência. É horrível. Tem gente que cai no chão como se fosse aquela pessoa que cai espumando na boca, epilético. Outras ficam nervosas, querem bater com a cabeça na parede, querem me descontar nos outros, uma crise violenta de abstinência. Então, isso é uma coisa tão verdadeira. Qualquer um de nós aqui, você que está em Recife, você que está em Fortaleza, você que está aqui comigo em Natal, tem que compreender, se qualquer um da gente for no guarda-roupa e observar o que nós temos, nós vamos chegar à conclusão que temos mais roupas do que nós necessitamos. Tenho certeza. Por isso que de vez em quando a pessoa sente necessidade de fazer uma faxina. Tem roupa que eu nem uso mais. Essa blusa está novinha, comprei, não usei nenhuma vez, porque no dia que eu fui provar em casa, na loja eu gostei. Em casa, quando eu botei, achei que não caiu bem, encostei, tá aí. Tem mais roupa do que você necessita. Essa é uma verdade que a gente não pode desprezar. Então, outra coisa. Não sei como é que chama o lugar que coloca os sapatos em casa. Tem gente que usa sapateira, né? Só para colocar sapato. Se você for na sapateira da tua casa, você vai observar que você tem mais sapatos, mais sandália do que você necessita. Eu ouvi essa semana um especial sobre o Silvio Santos, e o Silvio Santos falando que ele, durante a vida dele, ele teve quatro pares de sapato. Ele não passava dos 4, apesar de ter 50 guardados de presentes que davam para ele. Mas ele mesmo, para comprar, ele nunca teve mais do que 4. Estamos falando de um homem milionário, bilionário. Tem gente que não tem nem o salário mínimo e quer ter 50 pares de sapato. É uma doença. É uma doença. Naquele tempo, o sujeito comprava uma túnica e ele tinha que usar aquela túnica até ela acabar. Até o tecido ficar puído, começar a se rasgar. Usava do início ao fim. Jesus disse o quê? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver 2, dê uma a quem não tem, basta uma. Agora preste atenção, igreja. A generosidade não é o arrependimento. Não confunda a coisa. Nada substitui o arrependimento. Nada. Quer saber se a pessoa é cristã? Veja se essa pessoa que se diz de Deus coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus como prioridade número 1 da sua vida. Esse é cristão. Olha, fulano é fiel. Obedece a palavra. Tudo para ele é Deus em primeiro lugar. Ele não deixa nada atrapalhar a sua vida espiritual. Nada atrapalhar os seus cultos. Se você está saindo de casa domingo de manhã, ou domingo à noite, ou terça à noite, ou quinta à noite para a minha igreja, e chega uma pessoa, um colega que você não vê há alguns anos, o que é que você faz? Já está na porta de saída, já está com a porta do carro aberta. Chegou uma pessoa, fulano, apareci hoje, vim te visitar. Você deixa o culto para depois e vai dar atenção à visita que chegou, ou você leva a visita com você para a igreja? Ou então, se for gente que veio para ficar 1, 2 dias, 3 dias, você diz, olha, estou feliz da vida de vocês terem vindo, é uma alegria completa, mas eu estou indo para a igreja e meu compromisso com Deus é sério. Deus é a prioridade número 1 da minha vida. Vou abrir a casa, vocês ficam aí, está tudo à disposição de vocês, quiser mexer na geladeira, mexa, quiser ir para o quarto dormir, durma. Quando acabar o culto, eu estarei de volta. Como é que você procede? O cristão tem Deus como prioridade número 1 da sua vida. Abra em Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas capítulo 9, versículo 57. Vou ler. O texto sagrado diz: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei
para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus demonstrando que, para ser um seguidor dele, tem que estar preparado para enfrentar a dureza. Olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho um lugar fixo, eu não tenho casa própria. Eu durmo recostado numa pedra, eu durmo dentro de um barco, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Vocês estão preparados para me seguir de verdade? Aí no versículo 59, a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Tem gente que prega que o pai dele tinha morrido, estava o velório. Ele disse: não, deixa eu ir ali em casa, que hoje é o sepultamento do velho, vou sepultar meu pai, depois eu te sigo. Não. É que havia uma tradição judaica que o filho mais velho só saía de casa depois que o pai morresse. Ele tinha esse compromisso com a família. Quando o pai morria, ele podia estar livre para viver a vida dele. Então esse rapaz aqui: eu quero te seguir. Segue-me. Senhor, permita primeiro eu ir sepultar meu pai. Meu pai já está velho. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos ele morra. Aí eu estou livre para te seguir. Mas no versículo 60, Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Deixa os mortos sepultar os mortos. Teu compromisso é com Deus. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino. Você vai e vem e me segue. Deixa os mortos sepultar os mortos. Às vezes a pessoa perde o culto da igreja porque tem que resolver um problema de um parente incrédulo que não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, mas não pensa 2 vezes antes de criar um problema para atrapalhar a tua vida espiritual. Os mortos sepultam os mortos. Eu sigo Jesus. Dia do meu culto é dia do meu culto. Tem nada que me tire disso. Ah, mas mamãe está doente. Uma irmã incrédula. Você cuida dela. Tome providência. Eu vou para a igreja. Volte em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 12 e 13. Ok? Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Jesus respondeu: não cobreis mais do que os estipulados. Quem eram esses publicanos aqui? Eram os cobradores de impostos. Era o povo mais odiado pelos judeus naquela época. Os judeus tinham verdadeiro ódio dos publicanos, dos cobradores de impostos, porque eram judeus a serviço de Roma. Judeus trabalhando para o governo romano, iam cobrar os impostos, tinham autoridade para prender, para bater, para tomar qualquer atitude. E o que é que eles faziam, os publicanos? Cobravam além do que Roma pedia. Se Roma dizia: Simone tem que pagar esse mês R$200 de imposto, o publicano ia cobrar e dizia: você tem que pagar 300. 300. Então ele pegava os 200 de Roma e 100 metia no bolso. Qualquer semelhança com o Brasil de Brasília não é mera coincidência. É impressionante. Eu falei é Lucas. Eu falei Mateus, mas é Lucas, capítulo 3, versículo 13. Não cobrei mais do que o estipulado. Colocavam juros extorsivos. Quer saber se a pessoa é cristã de verdade? Preste atenção. Veja se essa pessoa é correta nos seus negócios. Veja se ela não se aproveita da miséria do outro para ganhar mais dinheiro. Tem gente que fica igual urubu procurando a carniça. Quando encontra uma pessoa numa situação difícil, uma situação grave, crise financeira extrema, ela diz: a pessoa quer vender uma televisão, por exemplo. Quanto é que vale essa televisão? Vale R$1.000.
Eu estou vendendo que eu estou precisando de dinheiro urgente. É para comprar um remédio, é para socorrer o meu filho, é para socorrer não sei quem, fazer não sei o quê. Aí a pessoa olha, poxa, tá morto em pé. Ora, 1.000 não dou não, mas 200 dou agora. Isso é um demônio a pessoa que faz isso. Tira proveito do momento de necessidade extrema da outra. Jesus repreendeu isso. Não concorda com isso. Quer ver se a pessoa é cristã? Observe se ela paga suas contas em dia, se ela vive pendurada no cheque especial, no cartão de crédito, se passa cheque sem fundos, se compra, sabendo que não vai poder pagar, mas compra. E o que é pior, às vezes usa o nome do outro. Já sujou o seu, e falando que você poderia quebrar um galho para mim? Eu estou com o meu cartão cheio de dívida, né? Cheio de trambique. Daria para você tirar no seu cartão para mim? Eu quero. O que é que você quer? Eu quero uma geladeira, um fogão, uma mesa com 6 cadeiras. Tá bom, confia que a pessoa vai pagar. Ela já não está pagando o que comprou antes. Como é que ainda vai comprar mais em cima? Um cristão não faz isso. O cristão tem bom senso, tem responsabilidade. Porque, meus irmãos, essa igreja prega aquilo que Paulo pregou. O evangelho transforma o caráter. O evangelho transforma a vida. O evangelho transforma tudo. Então não seja uma pessoa desonesta, não aceite suborno, não aceite propina, não aceite nada que fuja à honestidade para aumentar o teu salário. Eu ganho 2.000, mas surgiu uma oportunidade ali para eu ganhar mais 2. Qual foi a oportunidade? Que facilidade foi essa? Às vezes uma armadilha do diabo. Não, eu tenho ali uma pessoa que vende celular barato. Não dá para tu comprar e vender pelo dobro. Que mágica é essa? Com certeza são celulares roubados. Aí a pessoa cresce o olho para aumentar a renda, não pensa 2 vezes, quando abre o olho, caiu na esparrela do diabo. Versículo 14. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E Jesus disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com o vosso salário. Soldados perguntando, autoridade, cuidado, você quando se torna uma autoridade, um militar, tenha muito cuidado para você não usar essa tua autoridade para humilhar pessoas. Tenha muito cuidado para não agir com covardia. Porque o cara, enquanto não tem uma farda, um revólver, é uma pessoa. Botou uma farda e um revólver, não respeita ninguém, atropela todo mundo, bate em gente idosa, em gente nova, se julga o rei da cocada preta. Não tem limites. Então, cuidado para não agir com covardia. Jesus disse, cuidado, não use o teu poder para maltratar pessoas. Você sabe o que é uma pessoa ser a autoridade de um juiz? Tem uma caneta na mão e pega a caneta por motivos ideológicos, políticos, e condena o inocente a 17 anos de prisão. Uma pessoa que não cometeu crime nenhum. O único crime foi pegar uma Bíblia, uma bandeira do Brasil e orar a Deus pela pátria. E o sujeito lá, cheio de autoridade, estava querendo derrubar o governo. Golpista, fascista, terrorista. Olha aqui. Cuidado para não usar o teu poder para maltratar pessoas. Vai pagar, nem que seja nos quintos dos infernos. Mas vai pagar, vai ajustar conta com Deus. Eu prometi a mim mesmo que eu ia fazer uma pregação mais curta hoje, mas eu não sei o que dá quando eu começo a pregar, o Espírito me impulsiona e eu nunca consigo fazer o que eu pretendo. Mas eu quero caminhar para o final da mensagem, mostrando 3 características que a gente enxerga em João Batista. 3. Primeira característica desse homem, a identidade. João tinha uma identidade. No versículo 15,
Olha o que diz. Versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. O povo já tinha visto que João era um homem corajoso, não tinha medo de nada, encarava tudo de frente, pregava com intrepidez a verdade da palavra. E aí começaram a imaginar que João é que era o Cristo. Será que não é ele o Cristo? Será que não é ele o Messias? Eu acho que tem alguma coisa errada. Deve ser ele, é ele. O que é que João faz? Versículo 16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista podia ter deixado seu ego inflar, tomar conta e dizer: se vocês estão achando que eu sou o Messias, vai ver que eu sou mesmo. O povo está achando que sou eu. Será que eu não me enganei? Será que não é a respeito de mim mesmo a profecia? João podia ter ficado de ego inflado e dizer: eu sou o cara, meu. Olha como o povo está. Todo mundo achando que eu sou o Salvador. Eu sou o bambambam. Eu sou a última ameixa do pudim. O povo está dizendo que eu sou o Cristo. De repente, a profecia de Isaías estava se referindo a mim mesmo. Eu conheço muita gente que, se estivesse no lugar de João, não pensaria duas vezes. Diria: é verdade, eu sou o Cristo. Vocês estão dizendo é porque eu sou mesmo. Vocês são testemunha. Olha aí, toda a multidão concordando que eu sou o Messias. A partir de hoje eu sou o Messias. João não mordeu a isca do diabo. Ele podia ter pensado: eu sou o tal, eu sou o mais ungido. Faz 400 anos que ninguém ouve Deus falar. Está todo mundo maravilhado com a minha pregação. Mas João foi categórico. Eu não sou o Cristo. Eu vim preparar o caminho para ele. Eu não sou o verbo. Eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. Fique na de vocês, eu não sou a luz. Ele que é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Não sou eu. Olha, categórico. Eu não sou o Cordeiro. Eu anuncio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas após mim virá ele, que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Em nenhum momento João Batista quis roubar a glória que só pertence a Jesus. Em nenhum momento. A segunda coisa que me chama a atenção na vida de João Batista é a sua limitação. Leia o versículo 16. Versículo 16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, meus irmãos, pregadores que estão ouvindo essa mensagem em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pastores da Igreja Cristo é Vida, todo pregador é limitado. Todo. Eu sou limitado, você é limitado. Nunca ache que o povo se converteu por causa da sua pregação. Nunca ache. A minha pregação foi maravilhosa, o povo se converteu, porque eu preguei muito bem, porque eu trouxe uma revelação maravilhosa de Deus. Nós só podemos falar aos ouvidos de carne. Eu só posso falar até os teus ouvidos. Esse ouvido de orelha aqui, ó. Mas o Espírito Santo é quem fala ao teu espírito. O Espírito Santo é que abre o teu coração para compreender a palavra de Deus. Não sou eu. Não é ninguém. E para terminar, esse João Batista era um cara macho, corajoso, cabra da peste. Leia o versículo 19 e 20. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Heródias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere.
Esse tal de Herodes aqui, um dia, se engraçou pela mulher do irmão. Olha que cabra safado, filho do diabo. Se engraçou pela mulher do irmão. Passaram a ter um caso amoroso. E quando João tomou conhecimento disso, na primeira oportunidade que teve frente a frente com Herodes, apontou o dedo na cara de Herodes e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. João devia estar dizendo: você é um grande... Você entende o que eu disse, né? Entendeu, né? Você é um grande cabra safado. Você é um pilantra. Você botou o dedo na cara do rei. Não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão. Mexeu em ninho de cobras. Mexeu em ninho de cobras. Foi odiado. Um dia, houve uma festa no palácio. Herodes já estava chapado, já tinha bebido todas, já estava chamando Jesus de Genésio. E entra a filha da amante de Herodes. Uma jovem bonita, dançou. Herodes ficou encantado pela beleza da moça e chegou no ouvido dela e disse: olha, peça o que você quiser que eu te darei. Já preparando para dar o bote em outra. Esse Herodes merecia ser castrado em praça pública. E eu me oferecia para castrar. Pegar lá no troço dele e zup! Cabra sem vergonha, rapaz. Moça novinha dançando, ele disse: eita, ô galetinho. Galetinho. Olha, pede o que você quiser que eu te dou. Você pede o que quiser que eu te dou e depois você me dá. A mocinha se dirigiu à mãe e perguntou: mamãe, o que é que eu peço? O rei está mandando eu pedir o que eu quiser. A mãe respondeu: pede a cabeça de João Batista. Pede a cabeça de João. Na mesma hora, Herodes não perdeu tempo. Pega João lá no cárcere, corta a cabeça, colocaram em cima de uma madeira, pegaram um machado e zimpt, decapitaram João. Traz uma bandeja de prata bonita, aquela cabeça toda ensanguentada, levaram para apresentar a quem fez o pedido. Pastor, eu digo para o senhor, pastor, se João tivesse ficado na dele, nada disso teria acontecido. Quem mandou ele se meter com a vida dos outros? Quem mandou? Tem gente que pensa assim. Eu digo o seguinte: João estava na prisão porque ele entendia que era melhor estar preso com a sua consciência livre do que estar solto com a sua consciência acorrentada pela covardia. Por isso que os covardes não entrarão no reino. Tem que falar, fala. Tem que dizer, diga. Tem que repreender, repreenda. Não tema, não seja covarde. Finalmente entrou na festa com a cabeça ensanguentada de João, uma bandeja de prata, como prêmio da iniquidade. Isso é terrível. Mas eu quero dizer para você aprender uma coisa. É melhor perder a cabeça do que perder a honra. É melhor perder a vida do que perder a honra. A honra vale mais do que qualquer coisa. Na verdade, o que importa não é como o homem morre. O que importa é como o homem ressuscita. Ele ressuscita para a vida eterna ou ele ressuscita para a condenação eterna? Eu rogo a Deus que essa palavra que eu trouxe para você, por vontade soberana de Deus nessa manhã, te fortaleça, te encoraje, a ponto de você nunca se acovardar diante das exigências do reino de Deus. Há muitas exigências para você permanecer no reino. Nunca se acovarde. Seja obediente a Deus. Viva por fé. Não baixe a cabeça diante das grandes lutas. Enfrente as dificuldades. Conserte o que está errado. Tira da tua vida o que está posto em outro lugar. Está fora do lugar, fora de prumo, fora de qualquer coisa. Deixa Deus criar uma retidão no teu coração.
Deixa Deus fazer de você uma testemunha viva do reino dos céus. São os meus votos que eu faço nessa manhã e peço a você que glorifique a Deus agora com uma forte salva de palmas.